O objetivo desse vídeo é mostrar um exemplo de distribuição de eleitores de sessões eleitorais de um mesmo local por transferência temporária de ofício. E vamos ilustrar também um pouquinho sobre uma agregação. Então temos esse quadro que representa as sessões de um determinado local de votação, um local qualquer, que tem aqui em verde o total de eleitores aptos a voto em cada sessão. Consideramos aqui um limite máximo de 450 eleitores por mesa, né, quando nós fizemos as agregações ou distribuições de eleitores. E aqui, em amarelo, seria a quantidade de vagas disponíveis em cada sessão para chegar no limite dos 450 eleitores. Bom, atuando só com agregação de sessão, que é uma boa proposta para essa situação aqui, seríamos, por exemplo, agregar as sessões 1 e 4 na sessão 2 e a sessão 3 agregada à sessão 5. Esse seria o quadro dessa distribuição. Teríamos então apenas 3 mesas receptoras de voto, né, uma com 440, uma com 402 e outra com 255 eleitores aptos. A desvantagem desse tipo de distribuição é justamente essa desigualdade, né, entre o eleitorado de cada sessão. É uma sessão com muitos eleitores e outra com muito menos. Né? Em alguns casos, por muito poucos eleitores, a gente não consegue fazer uma agregação funcionando com sessões abaixo da capacidade. Né? Eu quero mostrar agora uma outra possibilidade, que seria para aquela mesma situação, para esse mesmo quadro de sessões, uma distribuição 100% feita pela transferência temporária de ofício. Tá? O mesmo quantitativo de eleitores, continuamos ainda com as 3 mesas apenas nesse cenário, mas olha só como a distribuição dos eleitores ficou muito mais igual, né? Temos apenas diferença de arredondamento aqui na última sessão. Então essa é uma das grandes vantagens da transferência temporária. Na maioria das vezes, inclusive, dá para reduzir o número de sessões, que não foi o caso nesse nosso cenário aqui. Agora nós vamos apresentar 2 possibilidades. Vamos fazer uma agregação de sessão para aquela mesma situação anterior e depois fazer a redistribuição dos eleitores entre as sessões que sobrarem. E um cenário 2, que seria a agregação isoladamente e a distribuição dos eleitores nas sessões. Vamos ver como é que fica. Essa é a mesma distribuição das sessões daquele nosso local de votação hipotético, né, com a total de eleitores aptos. Vamos propor primeiro aquela agregação. Né, tá aqui a sessão 1 agregada na sessão 2. Então a sessão 2 passa a ter 317 eleitores aptos a voto e ainda tem 133 vagas a ser utilizadas. Nesse cenário, nós vamos juntar aqui essas duas sessões, a sessão 3 e a sessão 4, e vamos pegar esse eleitorado somado e distribuir entre as sessões 2, que ainda pode receber, mesmo tendo recebido eleitores por agregação, vai receber também eleitores por distribuição, a sessão 5 e a sessão 6. Vamos ver como é que fica essa conta nesse cenário 2. Então, o primeiro passo, a agregação, nós já fizemos. Né? Somando aqui os eleitores que nós pretendemos distribuir, sessão 3 e sessão 4, nós temos um total de 324 eleitores. Tá? Se eu somar o total de vagas da sessão 2, da sessão 5 e da sessão 6, eu tenho 577 vagas, ou seja, comporta tranquilamente os eleitores dessas 2 sessões. Então vamos lá. Primeiro eu preciso calcular a média, né, como vamos fazer a distribuição. A distribuição dos eleitores entre as sessões receptoras não é só dividir o total de eleitores, né, para ser acrescentado a cada uma das sessões. O objetivo é distribuir os eleitores
e que as mesas que restarem ao final tenham mais ou menos o mesmo número de eleitores. Tá? Para fazer isso, primeiro vamos encontrar a média de eleitores, né, que essas seleções precisam ter. O cálculo é simples. Né? Vamos fazer o seguinte, pular para a próxima página. Aqui. Para calcular essa média, nós somamos o eleitorado apto das seções receptoras, então aqui A2, A5 e A6, e também com o das seções que vão ceder, tá? As seções doadoras, que são essas aqui, né? A4 e A5. Então, somando tudo, vamos dividir pelo total de sessões que vão receber, que é A2, A5 e A6. Então, são 3 sessões. Somando todo o eleitorado apto, né, que será o eleitorado, nesse caso, o eleitorado apto do local de votação, os números 97, dividindo pelo total de mesas que vão receber, das sessões que vão receber. Teríamos, então, essa média. Óbvio, porque precisa arredondar para cima, senão vai ficar um eleitor de fora. Então, na média, as sessões, as 3 mesas que resultarão, terão 367 eleitores. Para fazer aquela distribuição e deixar bem igual, para deixar esse número, não basta simplesmente dividir o número do que eu tenho que dividir lá, os 324 por 3. Porque as sessões iniciais já tinham um eleitorado diferente, né? As receptoras, tá vendo? 317, 301, 255. Então, eu preciso fazer de uma forma que toda chegue ao final com os 366. Para isso, basta eu pegar a média que eu encontrei, 366, e dividir pelo total de aptos de cada uma das sessões. Então, a sessão 2 tem 317 aptos, diminuindo, ela deve receber 49 eleitores por distribuição. A sessão 5, também, aqui a nossa média, menos os aptos da sessão, vamos ter 165 eleitores a mais. E a sessão 6, a média menos os aptos, ela vai receber 110 eleitores por distribuição. Veja que no final, né, vamos ter 3 mesas, uma com 366, duas, né, com 366, e uma com 365 eleitores, por causa do arredondamento. Se eu somar os 3, teremos aqueles 1.097 eleitores aptos. Esse é o quadro da distribuição, né, feita a agregação. A seção 1 foi agregada à seção 2, e a seção 2 ainda recebeu, junto com a 5 e a 6, os eleitores por distribuição da 3 e da 4. Seria esse quadro, olha só, como fica bem melhor do que a agregação, porque os eleitores estão bem distribuídos. Vamos ver agora, então, uma outra situação, que é o cenário proposto 2. Tá? Seria também partindo daquela mesma situação, né, de eleitorado, do nosso local de votação. Fizemos já a agregação aqui, então a seção 1 está agregada a 2, e nós agora, diferente, vamos deixar a 2, formando essa mesa apenas com os 317 eleitores, e vamos juntar, né, por distribuição, né, a seção 3 e a 4, cederão eleitores para a 5 e a 6, que serão as receptoras no caso. A conta, da mesma forma. Aptos das sessões recebedoras, que são essas aqui, né? Vamos pôr os aptos dela aqui, 201 mais 255, mais os aptos das sessões que vão ceder, né? 201 e 123 estão cedendo. Né? Então, soma tudo, vai dar os 780, divide pelo número de sessões que vão receber. No caso, só 2 vão receber agora eleitores. Aí cada sessão recebe um quantitativo diferente de eleitores, daquela mesma forma, né, que os 780, que era o total de eleitores a serem distribuídos, dividido para as 2 sessões que vão receber, deu a média exata de 390 eleitores para cada uma. Então, os 390, que são a média que elas vão ter que chegar, menos os aptos, né, aqui da sessão 5, né, sessão 5, 201, 189 eleitores é o que ela vai receber na distribuição, para ficar com os 390. E a seção 6, que tem 255 eleitores aptos, né, tirando da média, vai receber outros 135. Somando esses dois aqui, nós vamos ter aqueles 201
e 34 que nós temos para distribuir. E o quadro dessa proposta, desse cenário, é o seguinte: a seção agregada A2, que funcionará assim, né, a mesa 2, e a seção 3 e a 4 tiveram seus eleitores distribuídos para a seção 5 e 6, né, com a média, né, com o número exato, era de 390 aptos cada um. Então estão aqui esses 4 cenários. Fizemos primeiro apenas a agregação. Vamos voltar lá para ver como é que ficou. Né? Seria isso aqui, só agregando as seções. Temos esse cenário que seria distribuindo todos os eleitores do local pelas seções, então só distribuição de eleitores. Temos esse outro cenário, que é primeiro fazer a agregação da 1 com a 2 e depois distribuir do 3 e 4 pelas duas seções. Pelas 3 seções, melhor dizendo. E o último cenário, esse aqui, em que faz a agregação, mantém a agregação isoladamente e faz a distribuição da seção 3 e 4 nas seções 5 e 6. Então fica essa proposta para estudo. A distribuição do eleitor por transferência temporária de ofício é uma opção que vem para aumentar as possibilidades que a agregação já dá, né? E para essa eleição, principalmente, vai ser uma ferramenta importante para otimizar os trabalhos das sessões eleitorais.